Então, vamos para a parte da formulação. Pensando que assim, Rosana, eu tenho zero conhecimento de geleia, nunca fiz geleia. E aí, aqui, eu vou fazer como se eu não tivesse nenhum conhecimento de geleia, o que eu faria, tá? Então, vamos lá. Aqui tem os ingredientes que eu peguei dos rótulos. Eu transformei esses ingredientes na ordem. A gente sabe, obviamente, que a ordem dos ingredientes que aparecem no rótulo é do maior para o menor. Então, é importante essa informação. Então, aqui eu digitei todos os ingredientes de todas as marcas. E aí, aqui vai trazer algumas informações importantes pra gente. Em amarelinho, nós temos o morango. Então, nós sabemos que morango é o primeiro item da lista de ingredientes de todos eles. Logo, provavelmente será também da nossa geleia. Vou chamar ela de Geleia Alimentec. Não é uma marca muito bonita para produto, né? Mas vamos lá. Aqui a gente tem algumas marcas que tem polpa ou que tem blend de outros produtos. Então, isso tudo a gente já sabe aqui que a fruta, a nossa base aqui é morango. Então, aqui a gente começaria com morango. Em azul, nós temos o quê? Fontes de açúcar. Quais são as fontes de açúcar que a gente tem aqui? Queensberry trabalha com açúcar mesmo. Ritter trabalha com suco de maçã. Isso aqui, gente, é açúcar, né, disfarçado de suco de maçã. Na verdade, o suco de maçã, ele tem a função de ser o açúcar dessa formulação, tá? Então, ele é o açúcar, eu considero ele aqui açúcar. A Homemade tem açúcar e tem xarope de glucose. Então, os dois itens eu também considero açúcar, então é o que tá todo mundo em azul. Então, o próximo item aqui seria açúcar. Nós não queremos complicar a nossa formulação, tá? Desde já. O ideal é que a gente inicie esse processo de desenvolvimento de uma maneira mais simplificada. Por que mais simplificada? Para que ele nos ajude a entender a performance do produto. E aqui, gente, na última live que eu fiz, eu até falei para vocês que a gente não entra, quando começa a trabalhar no projeto, a gente não entra como especialista nele, tá? Mas a gente sai especialista. E como que a gente sai? Conhecimento adquirido, fazendo teste, estudando, conversando com as pessoas, seguindo o nosso método, né? Que a gente vai dizer o que você vai fazer, qual que é o próximo passo. Mas isso tudo vai ficando na sua cabeça. Então, você vai sair dali um expert nesse produto. Tá? Mas aqui é importante também a gente ressaltar que precisa existir, né, um interesse e uma responsabilidade por parte da pessoa que está desenvolvendo, porque você precisa ter este zelo, este cuidado no desenvolvimento do produto, de se interessar, enfim, tá? E ir atrás do produto. Vamos lá, terceira categoria, o ácido. A gente sabe que geleias são produtos acidificados. Essa parte, esse pH ácido, ele ajuda, inclusive, na formação do gel da pectina, tá? Então, é importante. Rosana, como que eu vou descobrir isso? Conversando com o seu fornecedor de pectina, tá? Inclusive, aqui, ó, eu peguei dosagem de pectina 1,5% e dosagem de sorbato 0,1%. Rosana, de onde você tirou isso? Da sua cabeça? Não, do Google, tá? Eu fui lá no Google e coloquei dosagem de sorbato de potássio de 0,1 a 0,3. Aqui, gente, nós estamos começando nossa fórmula, tá? Então, eu vou colocar 0,1 de sorbato, que ele vai ser o antimicrobiano ali, ele vai evitar, né, de ter crescimento microbiológico. É obrigatório ter o sorbato? Não é. Temos fórmulas aqui que não tem. Por exemplo, a Queensberry não tem o sorbato. O que isso impacta? Que a gente precisa pensar. Se o sorbato ele é um conservante que ele vai evitar o crescimento microbiológico, a gente tem 2 concorrentes que tem e um que não, provavelmente existe uma diferença tanto em processo deles, quanto em qualidade do produto, no sentido de ter um shelf life maior, tá? Você não precisa obrigatoriamente utilizar sorbato em geleia. Você vai utilizar se você quiser garantir um shelf life um pouco maior, porque a geleia, por ela ter muita água, se tiver algum problema ali no invase, alguma coisa, ela pode criar mofo, enfim. Então, aqui é você entender qual que é o nível de criticidade. Eu, por exemplo, eu acho que eu não usaria, se eu fosse começar uma geleia, eu não usaria o sorbato. Talvez no estudo de shelf life eu identificaria essa necessidade, mas a princípio eu não utilizaria,
tá? Mas a gente pode usar se quiser. E aí, aqui, a decisão que você vai tomar é uma decisão um pouco técnica, com base no processo que vai acontecer e com os seus fornecedores. Eles vão te ajudar, tá? Pectina. Qual que é a dosagem de pectina? Pectina, ele é um produto naturalmente presente em frutas ácidas, na casca da maçã, se não me engano, tem também bastante pectina. Tem várias frutas que possuem pectina, então eles extraem, fazem um pozinho branco aqui. E aí você tem uma dosagem de 1,5%. Rosana, não tenho certeza dessa dosagem. Então você vai buscar fornecedores de pectina e vai entrar em contato com eles e vai perguntar: olha, estou trabalhando numa geleia, tal. Qual que é a pectina que você me indica aqui para o meu processo? Aí ele vai te falar, tal pectina com tal dosagem. E aí você vai ajustar conforme a necessidade. E aí, gente, aqui, por exemplo, eu tenho. Já trabalhei com várias formulações de geleia e a gente já usou dosagens diferentes de pectina para cada tipo de formulação, tá? Isso é importante, porque ele vai variar. Por exemplo, jabuticaba, se eu não me engano, é um produto que não tem muita pectina presente nele. Agora, goiaba já é um produto que tem. Goiaba não, mirtilo, se eu não me engano, né? O blueberry, ele tem muita pectina naturalmente presente. Então, se usasse a mesma dosagem, a geleia ficaria dura. Então, vamos reduzir um pouquinho aqui essa pectina. Então, aqui você vai testando e entendendo a performance, comparando o produto, tá? Então, a gente vai para o próximo item, o acidulante, suco de limão, ácido cítrico e ácido cítrico. Qual que é a diferença entre eles? O ácido cítrico, ele é um aditivo, né, que ele já vem ali, o ácido cítrico isolado para você, e o suco de limão concentrado, nesse caso aqui, ele é um produto que tem um alto teor de ácido cítrico. Esse suco de limão, gente, ele tem em torno, eu acho que ele é 30% em geral. Então, ele não é um suco assim, igual você espreme o limão, não. Ele é concentrado mesmo, tá? E aí a gente pode usar tanto o ácido cítrico quanto o suco de limão. Ai, Luciana, o meu cliente gosta de produtos com clean label. Vai no suco de limão. E aí aqui é um fator de decisão pra gente pode ser custo. Qual que é o custo do ácido cítrico e a dosagem? Custo-dose, custo-dose, tá? Então, eu quero ir no suco de limão. Legal, então vamos no suco de limão. E temos pectina de fruta todos têm, então é um indicador que teremos pectina de fruta no nosso produto. E aí aqui a gente tem anti-espumante e aqui também o monodiglicerídeos de ácido graxo também é um anti-espumante, tá? Esse anti-espumante, por que ele é usado? Porque quando você vai fazer geleia, ela forma uma espuma. Inclusive, se você for fazer geleia caseira na sua casa, ela forma muita espuma. Então, esse anti-espumante, ele vem para blindar isso. Isso pode atrapalhar um pouco esse excesso de espuma, você medir a temperatura, uma dissolução adequada dos ingredientes. Isso tudo pode impactar se tiver muita espuma. Só que aqui, gente, vai depender do seu processo, né? Onde que você vai produzir? É um tacho pequeno, né? Uma panela pequena. Eu falo tacho, né? Mas o tacho nada mais é do que uma panela grande, né? Um tacho ali pequeno, de 20 quilos, talvez não seja necessário. O que eu faria aqui? Vamos testar. Esse é um produto, né? Esse é um item que ele pode ser adicionado ou não na formulação. E como que eu sei disso? Tem fornecedor que não tem. Assim como o sorbato. O sorbato, ele é opcional ou não. Tem fornecedor que não tem. E aí, aqui a gente vai ter que entender como é o processo que você faz, né, o jeito que você faz para identificar essa necessidade. Mas lá, gente, aqui no nosso processo, a gente tem as etapas de aplicação na bancada, de ajustes de bancada, e a gente tem as validações, e ainda faz uma validação final. No processo de validação, a gente vai validar o shelf life. Validei o shelf life sem o sorbato, então não precisei. Tá? Eu tenho a validação de teste industrial. Eu validei o teste industrial sem o anti-espumante, mas assim, deu ruim, formou muita espuma, não foi bom. Porque às vezes a queda é muito grande, né? Então isso tudo você vai variar, né? Então você viu que era ruim, precisou adicionar o anti-espumante, e aí você adiciona, tá? Então aqui, né, as próximas etapas elas vão dar um indicador. Aqui a gente está gerando uma primeira fórmula, é o nosso ponto de partida. Então o anti-espumante, o ácido,
eu falar ácido sórbico, o sorbato de potássio, né? Que o ácido sórbico, gente, é o princípio ativo do sorbato, tá? Ele é mais isolado. O antiespumante aqui são itens que a gente vai validar durante o nosso processo. Então, a gente não inicia com ele de cara. Então, aqui, qual seria a nossa formulação? Lembrando, gente, que formulação sempre precisa começar com... Ela precisa dar sempre 100%, tá? E muitas vezes a gente vai fazer umas continhas aqui para dar o 100%, tá? Então, pectina de fruta, a gente já sabe aqui que é 1,5%. O suco de limão, se a gente considerar que ele é o 30% de concentração, que eu acredito que seja isso, vou até confirmar, a gente usaria mais ou menos 5% de suco de limão. Ah, Luciana, de onde que você tirou isso? Informação técnica também, tá? A informação técnica do fornecedor. 5% de suco de limão. Aqui, o morango e o açúcar é o que vai variar mais. Em geral, a gente consegue travar, né, alguns itens e variar outros na formulação. Em geral, a gente fica sempre nesse limiar de alterar algum ingrediente ou outro. Aqui a Queensberry fala que tem 50% de morango. E aí aqui a minha orientação seria, olha o custo tá fazendo sentido? A gente tem uma aula que fala sobre isso. Ritter e Homemade não declaram nada. E aí a gente teria aqui uma quantidade de açúcar. Então vamos supor que a gente vai começar aqui com 50% de morango. E aí aqui vai sobrar uma quantidade aqui de açúcar que a gente precisaria incluir, que é 44,5 ou é 43,5? 43,5. Cabeça de engenheiro. Deu aqui 43,5, mas tá faltando aqui um elemento importante chamado água. Então, a água, porque 43 de açúcar talvez, né, ficaria muito doce. Então, vamos dizer aqui que a gente vai baixar isso aqui para 23,5. Rosana, de onde que você tirou esse 23,5? Por que não 13,5? Aqui, gente, eu tirei de pesquisas na internet, de fórmulas de receitas de geleia, tá? Quando você dá um Google aí e vai entender sobre receitas de geleia, você vê que mais ou menos é essa proporção que eles adicionam, tá? Geralmente é 2,5 xícaras de açúcar. 2,5 xícaras. Cada xícara de açúcar tem em torno de 10 gramas. Então, dá mais ou menos isso, tá? Aqui é uma ideia para vocês de formulação. Com base nisso aqui, a gente consegue, gente, sair da formulação zero. E aí, obviamente, a gente vai ter as etapas de ajuste de formulação. Quais são esses ajustes de formulação? Você vai aplicar isso aqui e vai ver assim, Rosana, faltou doce. Então, talvez você possa diminuir um pouquinho o morango, aumentar o açúcar. Às vezes você vai fazer algum ajuste e falar assim, nossa, mas tá faltando aquele ácidozinho da geleia. Então, você poderia fazer uma adição de suco de limão, um pouquinho mais. Ah, o produto ficou muito molenga. Então, será que nós precisamos fazer uma adição de pectina ou uma correção do pH para melhor ativação da pectina? Isso tudo, gente, vai acontecer ao longo do processo, tá? Onde você vai desenvolvendo ali as formulações. É natural que a gente tenha que fazer várias formulações, tá? Produtos vão ser desenvolvidos com uma formulação, duas, é raro acontecer, mas produtos vão ser desenvolvidos com 50, 60, enfim, várias formulações, tá? A gente tem que ir fazendo até ajustar.